começando a escola do Senhor, né? Hoje é segunda-feira do tempo comum. E o tempo comum é uma escola, é a escola do Senhor Jesus. No tempo comum nós vamos ler as parábolas de Jesus, as curas de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Nós vamos subir ao monte com Jesus. Nós iremos ir para o mar com Jesus, andar na praia com Jesus, né? Iremos caminhar lá na Galileia com Jesus. Depois iremos para a Judéia, para a Pérea. Vai ser um tempo maravilhoso. O tempo comum são 34 semanas, onde o objetivo é aprender os ensinos do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então nós temos dois ciclos, o ciclo do Natal e o ciclo da Páscoa. Entre o ciclo do Natal e o ciclo da Páscoa, entre o ciclo da Páscoa e o ciclo do Natal, nós temos o tempo comum. Então, por exemplo, essa semana é a primeira semana do tempo comum. Nós vamos até a 7ª semana do tempo comum. Aí nós vamos parar e entraremos no ciclo da Páscoa na quarta-feira de cinzas. Já se prepara para o nosso culto com Santa Ceia na igreja, quarta-feira de cinzas, 10 horas da manhã, para começar a nossa campanha da Quaresma. Depois, na segunda-feira, após o Pentecostes, aí nós vamos ter, olha, Quaresma, 40 dias, Semana Santa, Páscoa, 50 dias e o Pentecoste. Aí na segunda-feira começa a 8ª semana. Tá vendo? Nós vamos ter agora primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e 7ª. Começa o ciclo da Páscoa. Aí teremos da 8ª à 34ª semana do tempo comum. Ou seja, uma caminhada onde nós vamos estar aprendendo com o Senhor Jesus. Eu lembro, Eni, que quando eu tinha 5 anos de idade, mamãe me deu arroz, feijão e batata cozida para comer. Quando eu tinha 10, 11, 12, 13, 14, 15, estou com 53 anos, como arroz, feijão e uma batatinha cozida ainda. Aliás, não é uma vez por ano, não. Todos os dias eu como arroz com feijão, porque todos os dias o meu corpo precisa ser alimentado. Assim também, amados, a Bíblia e principalmente o Evangelho não pode ser lido uma vez na vida, nem uma vez por ano, nem uma vez por mês. Nós temos que ler o Evangelho todos os dias. Se eu ler 3 capítulos da Bíblia por dia e 5 no domingo, em um ano eu leio toda a Bíblia. Isso eu faço, eu estou lendo Coríntios agora, não é? Mas o Evangelho, todos os dias eu tenho que ler também. Eu tenho que aprender com o meu mestre, com o meu rabi, que é Jesus, meu Senhor. Então, o tempo comum é a escola de Jesus. Você tem o ciclo do Natal, que fala da vinda de Jesus. E você tem o ciclo da Páscoa, que fala da ressurreição de Jesus, morte e ressurreição. E no intervalo entre ciclo do Natal, ciclo da Páscoa, nós temos o tempo comum. E depois do ciclo da Páscoa até o ciclo do Natal de novo, mais tempo comum. São 34 semanas. E só para você ter uma ideia desse esquema do nosso lecionário, né, o lecionário comum, que foi criado no finalzinho dos anos 60, o tempo comum é o seguinte:
Da primeira semana até a 9ª semana do tempo comum, a gente vai ler de segunda a sábado o Evangelho de Marcos. Depois da 10ª semana até a 21ª semana, nós vamos ler o Evangelho de Mateus. Depois da 22ª semana até a 34ª semana, nós vamos ler o Evangelho de Lucas. O Evangelho de João fica dentro do ciclo do Natal e do ciclo da Páscoa. Tá vendo? E os 3 evangelhos sinóticos ficam dentro do tempo comum. Então, para você anotar no seu caderno, primeira semana do tempo comum até a 9ª semana, Evangelho de Marcos. Da 10ª semana à 21ª semana, Evangelho de Mateus. Da 22ª semana até a 34ª semana, Evangelho de Lucas. E aí nós vamos estudar com Cristo. Vou repetir, hein? Vamos caminhar na Galileia com Cristo. Vamos subir um monte com Cristo. Vamos até a praia da Galileia com Cristo. Vamos caminhar toda aquela região aprendendo com o Senhor Jesus. Seus ensinos, seus milagres, não é? Tudo que Jesus ensinar, nós queremos aprender para a nossa vida. E como a gente vai fazer isso, Alice e Paulo César? Nós vamos fazer o seguinte: todo dia eu vou falar assim: Senhor, fala comigo. Porque o contexto histórico, irmãos, nós já sabemos. Eu olho o Evangelho, eu vejo já o contexto histórico. Mas a pergunta é: o que esse Evangelho fala comigo hoje? Qual é a palavra de Deus nesse Evangelho hoje? Quais as implicações? Quais os preceitos de Jesus para a minha vida hoje? Então não sou eu que escolho o Evangelho, nem você que escolhe o Evangelho. O Evangelho está aqui. Então não é uma palavra que eu vou escolher baseado na minha vaidade, baseado naquilo que eu estou sentindo. Aqui não entra isso. O Evangelho está aqui, não escolhi nem você escolhe. Mas a gente fala: Senhor, fala comigo. Fala dentro da minha necessidade, fala dentro da minha vida, dos meus acertos, dos meus erros, não é? Fala comigo. E aí o Senhor vai falar conosco. Amém, queridos? Então o Evangelho de hoje é Marcos